Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Irmãos, hoje eu quero falar assim, bem pouco de mim, eu quero ser bem sucinto, mas eu quero usar muitos textos bíblicos para poder ensinar e falar de um princípio, de algo que nós estamos estudando. Nós estamos aqui estudando as bem-aventuranças. Obrigado. Joaquim, você abre para mim, por gentileza? Tira a tampa para mim. Aberto? Nós estamos estudando as bem-aventuranças, meus amados, aqui na igreja, e em breve todas essas pregações elas vão estar disponíveis no YouTube, para você entrar lá, para você assistir. Você que ainda não é inscrito do canal, entra lá, seja inscrito do canal, né? Compartilhe as mensagens, nos ajuda a divulgar lá o nosso canal. Nós estamos já com 230 inscritos, queremos chegar a 500 inscritos lá, então dá uma força no nosso canal. E os meninos da mídia, eles vão nos ajudar aqui, projetando todos os textos. Irmãos, nós vamos ler em Mateus capítulo 5, mas eu quero fazer com vocês uma retrospectiva de alguns capítulos, e eu quero colocar vocês numa timeline aqui, para que vocês possam entender do que nós vamos estar falando, ok? Então nós vamos ler em Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, são as bem-aventuranças que Cristo Jesus estava falando para os discípulos e para as multidões que estavam ali, mas eu quero colocar você no contexto. No capítulo número 1, projeta para nós aqui, meninos, o time nosso da mídia aqui, no capítulo 1, nós não vamos ler todo o capítulo. Eu só quero chamar a atenção para vocês que no capítulo 1, Mateus vai tratar sobre a genealogia de Jesus Cristo. Lá no capítulo 1 ele vai dizer, era o pai, teve o filho, e foi esse, gerou aquele, e assim foi, até chegar em Jesus Cristo. Capítulo 1 vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 1. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E depois da deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Né? Então depois você lê direitinho para você ver as gerações, mas isso só para a gente finalizar aqui a genealogia de Jesus Cristo. Capítulo número 2, vocês estão me acompanhando aí? Estão junto comigo aí na linha do tempo? Capítulo número 2, meus amados, o nascimento de Jesus Cristo. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Yeshua e Amashia, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a testemunha fiel, aquele que anda no meio de castiçais de ouro, o Amém, o grande eu sou, aquele que morreu, aquele que reviveu, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias Salvador. Amém? Pegaram aí? Aleluia, vocês anotaram? Olá, irmãos. Vamos lá, capítulo 3. Ele vai falar sobre João Batista preparando o caminho, certo? Lembra? As pessoas chegando para João Batista e perguntando: você é o Cristo, Filho de Deus vivo? Não, não sou. Eu sou aquele que vai preparar o caminho. E virá um que é muito maior do que eu não sou digno nem de tocar nas suas alpacas. Lá no Nordeste a gente fala alpacas? Aqui são sandálias, né, irmão? Traduzindo, havaianas. Eu não sou digno nem de tocar nas havaianas do Senhor Jesus Cristo. Brincadeira, tá, irmãos? Mas ele está dizendo: vem um que será maior do que eu. Capítulo 3. E aí, Cristo aparece, João Batista está no rio, batizando todas as pessoas e chamando todo mundo de cobra. Lembra dessa passagem? Vem cobra coral, vem naja, vem cá suas raças de víbora, se arrependam, venham aqui e batizem, um batismo do arrependimento. E ele está falando sobre Jesus Cristo, ó, Cristo Jesus, o Messias Salvador. Daqui a pouco ele olha para o lado e quem ele vê? Cristo Jesus. Ele disse: ali está o que tira o pecado do mundo. Aquele que eu disse que viria. E Jesus vem até João Batista, e aí ele pede para que seja batizado. E aí João Batista diz assim: não, meu senhor, não, eu não sou digno de fazer isso. Eu que deveria pedir para o senhor me batizar, e o senhor que está pedindo para que eu batize o senhor? E Jesus disse: sim, é assim, porque convinha que assim fosse, porque está escrito, então me batize. E aí Cristo Jesus é batizado por João Batista. Vocês estão aí pegando comigo? Aleluia. Capítulo 4. Jesus vencendo a tentação no deserto. Então Cristo agora está preparado para o seu ministério. Foi batizado, o Espírito Santo o selou. E agora ele já vai sair para pregar? Não. Vai fazer treinamento. Vai 40 dias de jejum.
sem comer e sem beber, oração, no deserto, se preparar para a caminhada. Você tem se preparado, meus amados? 40 dias de jejum, barriga grudada nas costelas, oração, aquele joelho feio de tanto ficar de joelho? Assim Jesus Cristo fez, porque Jesus era crente de verdade. Jesus Cristo, que a gente fala, eu costumo brincar com os meninos, Jesus Cristo era da tropa de elite, ele era faca na caveira. Faca na caveira. E sabe o que a gente fala, meus amados? Que nem o pastor Henrique falou, o louvor é maravilhoso. Irmãos, eu sou louco por louvor. Quando eu tô com o Fernandinho aqui e eu vou dançar na chuva, você é louco, velho. Só faltei subir em cima da cadeira, tirar a camisa. Irmãos, eu sou louco por louvor, eu sou louco, mas nós não vivemos só de louvor. Tem um pregador que está falando que nós somos os crentes protestantes, eles são 1/4 da população brasileira. Dentre 4 pessoas no Brasil, uma se diz evangélica, cristã protestante. Agora eu te pergunto, se esse número é tão grande dessa maneira no Brasil, por que a corrupção só aumenta? Por que a violência só aumenta? Por que a desonestidade só aumenta? Abusos sexuais. Parece que uma conta não está batendo, né? Se nós somos tantas pessoas assim, era para estarmos influenciando muito mais no Brasil. Mas sabe o que acontece? Nós somos uma geração que canta dentro da igreja, pula, sapateia, chora, mas quando sai para fora, esquece que é crente. Esquece que é crente. Por isso que não muda. Por isso que as coisas não mudam, só aumenta. Porque nós não estamos tomando partido daquilo que a gente deveria tomar. Isso é muito importante, meus amados. Nós temos que louvar ao Senhor. Nós temos motivos para louvar ao Senhor. E o maior motivo que nós temos é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Esse é o maior motivo. Nós, há umas 2 semanas atrás aqui, nós falamos aqui, tivemos um estudo com o time de louvor e adoração, e nós falamos de uma vida de adoração. O que é adoração e o que não é adoração. Então, todas as vezes que você presta culto para Deus pedindo alguma coisa em troca, não é adoração. Isso é idolatria. Existe idolatria no meio cristão protestante? Existe. Quando você adora a Deus querendo coisas em troca. E quando você não recebe, você para de adorar. Nós adoramos não por aquilo que Ele dá, mas nós adoramos por aquilo que Ele é. E Ele era, Ele é e o que há de vir. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus vence o inimigo, vence a tentação de Satanás, né? Ele tentando Jesus de várias formas, Jesus respondendo na palavra, está escrito assim, eu não me dobro, eu não me curvo, só me dobro e me curvo diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistimos como? Lendo a palavra, proferindo a palavra, e o inimigo corre. E aí Cristo Jesus vence a tentação, os anjos vêm e servem a Cristo Jesus após os 40 dias, e aí Cristo Jesus agora vai sair para o seu ministério. No capítulo 4, ele encontra os seus primeiros discípulos. Mateus 4,18. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, e eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. 4,21, mais um pouquinho para frente, vai estar aqui no telão se você tiver sem Bíblia. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. E eles estavam num barco e acompanhavam do seu pai, consertando as redes. E Jesus o chamou. Amém? Capítulo 4. Então nós falamos sobre genealogia de Cristo, nascimento de Cristo, João Batista, batismo de Jesus Cristo, a tentação no deserto, Jesus chamando os primeiros discípulos. Bingo, chegamos no capítulo 5, Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é sensacional. Sabe por que é sensacional, meus amados? Porque o Sermão da Montanha são as primeiras palavras de Cristo Jesus para os discípulos, ensinando para eles como eles deveriam fazer, o que eles deveriam fazer e o que não poderiam fazer. E ele estava falando também de algumas coisas condicionais, quer dizer, tudo condicional. Todas as bem-aventuranças eram condicional, precisa fazer alguma coisa para poder ter a retribuição. Se não faz, não tem. Essas são as bem-aventuranças. É um treinamento para os discípulos. Aí agora é que pega. Sabe por quê? Porque agora o povo acostumado com o mundão, a viver de qualquer jeito, sabe? Síndrome de Gabriela,
eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito? Eu não levo o desaforo para casa? Faço o que eu quero da maneira que eu quero? Jesus chama eles e fala assim: vocês querem ser abençoados? Vocês querem ser abençoados? Então senta aqui que eu vou explicar para vocês como é que vocês vão ser abençoados. Capítulo 5. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, meus amados. Eu estou com uma Bíblia aqui. É uma tradução diferente. Essa tradução chama A Mensagem. É de um pastor chamado Eugene Peterson. Esse pastor, ele já morreu. Ele demorou 10 anos para poder fazer essa tradução da Bíblia, que ele colocou o nome de A Mensagem. Eu estou estudando um pouco essa Bíblia e eu acho algumas coisas muito interessantes, por isso que eu uso em algumas pregações. Então, no capítulo 5, no comecinho, ele fala assim: quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar os seus companheiros de caminhada. Agora, meus amados, Jesus Cristo vai ensinar para eles e para nós a cultura do céu. A cultura do céu. As bem-aventuranças são nada mais, nada menos que as naturezas de Cristo Jesus, que é o próprio Deus vivo, que Ele quer passar para nós e quer enxertar em nós. Então o velho homem já morreu, e agora vai entrar o novo homem, que é Cristo Jesus. E ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Eu não vou tocar nas outras bem-aventuranças, que a gente já falou, para que você possa entrar lá no nosso canal e assistir lá, ok? Isso é estratégia. E aí você entra lá e acompanha lá no nosso canal, ok? Mas o assunto de hoje é misericórdia, os misericordiosos. Coloca para mim aqui, Moisés, por favor. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão. Aleluia. Olha o que é minha outra Bíblia, a Bíblia do Estudo de Genebra. Ela vai falar sobre a questão do Sermão da Montanha. Ela diz assim, tem a citação para a gente colocar aqui, Alan? Aquele de vermelho, coloca aqui para os irmãos acompanhar. Isso é o que a minha Bíblia de Genebra estava falando, irmãos. O Sermão da Montanha contém a revelação dos princípios divinos e da justiça, segundo todos os cristãos, todos no original, meus amados, quer dizer todos, certo? Que grande revelação, né? Os irmãos ficam olhando assim para mim, meio sem entender, mas é exatamente isso, irmãos. Você entendeu, irmã? Todos no original é todos. Então vamos lá. Divinos da justiça. Segundo todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus, mediante o poder do Espírito Santo que neles habita. Isso é que a minha Bíblia de Genebra está dizendo sobre as bem-aventuranças. Pastor e doutor Russell Shedd vai dizer que as bem-aventuranças são as naturezas de Cristo que ele está expondo para nós, meros mortais. Amém? Irmãos, e o que seria misericórdia? O que seria misericórdia? Você sabia que hoje em dia agora tem um costume das pessoas de toda hora falar misericórdia? Você pega os cristãos, qualquer coisinha que acontece, cara, misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Aí tem até uma gíria agora que o pessoal usa, né? Uma forma gospel de falar. Quando eles vão falar misericórdia, eles falam miseriquei. Miseriquei. Agora não é mais misericórdia, agora é miseriquei. E o que seria misericórdia? Ele está falando que é para Deus ter misericórdia, é para nós ter misericórdia, é aquela pessoa, é para ela ter misericórdia. O que seria isso? Uma coisa eu vou dizer para vocês, meus amados, misericórdia não é jargão para poder ficar falando. Muito antigamente, a gente tinha uma cultura no Brasil que quem não tinha religião era? Quem não tinha religião era? Católico. Você tem alguma religião? Não tem, mas eu sou católico. Não tem religião, era católico. E aí, por causa de uma influência de uma cultura. E a gente sabe muito bem que as pessoas que têm a religião católica, eles têm alguns costumes. Por exemplo, passou na frente do cemitério, se benze. Passou na frente do... se benze. E aí uma pessoa, quando ela fica assustada e ela não sendo católica, ela faz? Se benze também. Porque ela criou um costume. Ela nem sabe por que ela está se benzendo. Ela nem sabe por que ela está fazendo aquilo. E com a misericórdia é a mesma coisa. Tanto os cristãos protestantes, os crentes estão falando misericórdia, como as outras pessoas também que estão escutando isso, também estão falando misericórdia, sem saber o que estão falando. Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Dá para aguentar mais um pouquinho? Eu estou na introdução, só falta mais 1h30, irmãos. A gente já vai acabar, tá bom? 1h30 passa rapidinho, tá bom?
Aí, meus amados, olha o que acontece. Eu tenho um rapaz lá no meu condomínio, um vizinho, que ele processa uma religião que não tem nada a ver com a nossa, uma dessas religiões japonesas, e ele também fala misericórdia. Toda vez que ele vê alguma coisa, misericórdia, 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 mas ele não tem a menor noção do que seria misericórdia. Eu queria ler alguns versículos com vocês da Bíblia, que está falando sobre misericórdia, para a gente ir se antenando e percebendo algumas coisas. Projeta para nós aqui, Alan, o primeiro texto, que é Provérbios. Abre comigo, irmão. Provérbios 28:13. Lá no Velho Testamento. Salmos, Provérbios. Diz assim a palavra do Senhor, dita por Salomão: quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Quem encobre os seus pecados, jamais prosperará. Isso que ele está dizendo. Mas os que confessa e abandona, alcançará. Isso é Salomão falando em Provérbios. Próximo texto, meninos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: conceda ao Senhor a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se vergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Então esse camarada chamado, vou chamar ele de Juan, ele se compadeceu da situação de Paulo. Paulo havia sido preso, e ele não sabia onde Paulo estava, mas ele foi para Roma para procurar Paulo preso. E Paulo está dizendo para ele que o Senhor conceda misericórdia a você por esse ato que você me fez. Não só por esse agora, mas quando nós estávamos em Éfeso. Ele lembrando do seu amigo, né? Tiago 2,13, apóstolo Tiago. Finalzinho da Bíblia, irmãos. Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez. Aleluia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vocês entenderam isso? Olha, haverá um juízo. Todos nós somos culpados, mas ele está dizendo que se você tiver misericórdia, a sua misericórdia se sobrepõe sobre o juízo. Entendeu? Mas se você não tiver misericórdia, não tem jeito, o juízo vai ser executado. Amém? Apóstolo Tiago falando. Agora esse daqui, meus amados, Marcos 10:47. Esse também é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, passagem super conhecidíssima. Marcos 10:47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem de mim. Aleluia. Meus amados, essa passagem é maravilhosa. A multidão, Jesus Cristo estava indo, uma multidão atrás dele, uma caravana, o pessoal tudo cantando, o pessoal tudo louvando, Jesus pregando, fazendo vários milagres, e as pessoas seguindo ele. Mas um cego, ele viu o que ninguém viu. Agora explica para mim. Um cego viu o que ninguém viu. E o que ele viu? Que Jesus Cristo é o filho de Davi. O que isso quer dizer? Havia uma promessa sobre Davi, que todos os descendentes dele seria rei e sentaria no trono. E Jesus Cristo é o filho de Davi, e ele é rei. E só ele percebeu que Cristo, Jesus, era o rei dos reis. A grande multidão seguindo e pedindo, e ali naquela vibe, naquela loucura, mas eles não reconheceram que ele era o rei, o Cristo, filho do Deus vivo. E um cego viu o que ninguém viu. Então, meus amados, para você enxergar, você não precisa ter vista. Para você enxergar, basta ter uma revelação de Cristo Jesus, e você vai ver aquilo que ninguém está vendo. Aleluia. Você não me escutou não? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora Jesus falando, se vocês entendessem o que é misericórdia quero. Alguém já ouviu falar? Misericórdia quero? Todo mundo já falou, né? Olha que Jesus vai dizer, Mateus 12:7. Misericórdia quero. Aleluia. Mateus 12:7. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Jesus estava fazendo uma referência do Velho Testamento, lá em Oséias 6:6, não vai dar tempo de vocês abrir, mas vocês acompanham aqui no telão, os meninos ali são bem rapidinho, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos.
Jesus está dizendo assim: se vocês soubessem o que era misericórdia, vocês não queriam estar oferecendo sacrifício. Meus amados, todo mundo sabe que no Velho Testamento havia, para pagamento de pecado, remissão de pecado, você precisava oferecer um sacrifício, e esse sacrifício era de animais. E todo mundo também sabe que animal é um ser catalogado irracional. Só que mesmo ele sendo um ser irracional, todo animalzinho prevê quando vai morrer. Quando ele pegava um animalzinho, o cordeirinho, para poder levar para o sacrifício, que ele já via a faca, que ele já via a mesa, ele já se esperneava e dizia: eu não vou. Então o que tinha que fazer? Matar o animalzinho antes de oferecer para sacrifício, porque vivo ele não ia. Então mata ele, traz ele morto e oferece em sacrifício. Agora sabe o que o apóstolo Paulo disse? Vocês não precisam mais oferecer sacrifício de animais. O culto racional de vocês é que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo. Então agora vocês não vão ser mortos para ser oferecido, vocês vão vivo para o altar do sacrifício, por livre e espontânea vontade. Esse é o culto racional. Esse é o sacrifício vivo. Aleluia. Glória a Deus. O significado da palavra misericórdia, meus amados, essa palavra ela vem do latim, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é miserato e a segunda parte é córdia. Então, misericórdia, miserato e córdia. Miserato vem da palavra miséria e córdia vem coração. Córdia, coração, certo? Então, miserato, miséria, córdia, coração. Então nada mais é que quando a gente tem misericórdia, é que a gente se compadece da miséria do outro. Ter misericórdia é se compadecer da miséria do outro. Agora eu pergunto para vocês, pergunta que não quer calar: vocês são misericordiosos? Ou só falam misericórdia? Misericórdia, Senhor. Ontem eu estava vendo um vídeo do pastor Jacinto Manto. Quem já viu ele aqui? Humorista, né? Os vídeos dele são muito legais. Mas ele fala misericórdia atrás do outro. Misericórdia, misericórdia caído, oh glória, misericórdia. Mas só fala. Você é misericórdia? Você pratica misericórdia? Porque, meus amados, há uma grande diferença entre você ouvir a palavra e você praticar a palavra. Então Cristo agora, Ele quer mostrar as naturezas dEle e ensinar para nós, para que a gente tenha agora um novo caminhar. Deus está levantando um novo povo, diferente do povo que está no mundo. É um povo diferente, que tem a sua natureza. E uma das naturezas de Cristo, uma das bem-aventuranças, é ser misericordioso. E isso é condicional para que você tenha misericórdia lá na frente. Eu estava procurando uma ilustração que tivesse a ver com o tema, para poder ensinar os irmãos. Porque quando a gente conta uma ilustração, às vezes fica mais fácil da gente gravar isso na cabeça, né? O assunto misericórdia. Então coloca para nós aqui que nós vamos ver uma ilustração sobre misericórdia. O mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Há muitos e muitos anos atrás, numa época em que não havia automóvel, lá na América, na época do inverno, à beira de um rio muito extenso e gelado, estava um homem já de idade. Ele tremia de frio. Precisava atravessar o rio e não tinha como. Então ele viu que vários cavaleiros iam fazer a travessia. E o primeiro cavaleiro passou por aquele homem e sequer lhe olhou no rosto ou se ofereceu para ajudá-lo. E o mesmo aconteceu com o segundo cavaleiro, que colocou o seu cavalo nas águas geladas e atravessou o rio sem se importar com aquele homem idoso que estava quase para perecer de tanto frio.
E todos os cavaleiros foram passando. E o homem idoso, em nenhum momento levantou a sua mão para dizer: por favor, me ajude a atravessar o rio. Ele simplesmente olhava no rosto de cada cavaleiro e esperava que a ajuda fosse oferecida. E ninguém se ofereceu para ajudar. Mas aí veio o último cavaleiro. E este último cavaleiro viu o homem ali parado, tremendo de frio, e disse: o que o senhor está fazendo aí à beira do rio? E ele disse: eu espero ajuda para que alguém me atravesse. E o cavaleiro disse: eu vou te ajudar, me dê a mão aqui. E segurando no antebraço daquele homem idoso, fez uma força tal que facilmente ele subiu na garupa do seu cavalo. E o cavaleiro em seguida colocou o seu animal em direção às águas geladas e disse: meu bom homem, por que o senhor não pediu ajuda para os demais? E para mim também, por que não me pediu? E se eu não tivesse parado? E aquele homem idoso disse: eu já vivi muitos anos, conheço muito bem as pessoas. Eu olhei nos olhos dos outros cavaleiros e vi que eles nem se importavam com a vida humana. Eram olhares mais frios do que este inverno. Mas, quando eu olhei nos seus olhos, meu filho, eu sabia que você iria me oferecer ajuda, porque o seu olhar transmitia misericórdia e bondade. E o cavaleiro perguntou então para o homem idoso: acabando de atravessar o rio, como é que o senhor irá para casa? Ora, caminhando. Não, eu faço questão de te levar na garupa do meu cavalo. Muito obrigado então, agradeço muito. E assim o cavaleiro levou o homem idoso até a sua cabana e se despediu. O homem idoso abençoou muito aquele cavaleiro, mas ele não era um cavaleiro comum. Aquele homem tão logo saiu da cabana do homem idoso, colocou o seu cavalo em direção à Casa Branca e o seu nome era Thomas Jefferson, aquele que era presidente dos Estados Unidos da América. E enquanto Thomas Jefferson seguia a sua caminhada em direção ao mais importante cargo dos Estados Unidos, ele ia orando a Deus e pedindo: meu Pai querido, nunca me deixe tão ocupado que eu não possa me importar com as necessidades do meu próximo. E Thomas Jefferson foi um presidente muito abençoado, porque além de tudo, era um homem temente a Deus e extremamente misericordioso. Esta é apenas mais uma história da biografia de Thomas Jefferson, um cristão que aplicava a palavra de Deus. Amém, irmãos. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre o que é misericórdia. E é muito importante a gente ter uma dessas naturezas de Cristo estampada em nós. Não se trata somente de cantar, não se trata somente de se vestir como crente, mas se trata de ser como Cristo Jesus é. Deus, ele nos criou para ser imagem e semelhança dele e ser igual a ele. E como é ser igual a Deus, eu te pergunto? Deus, ele tem comunhão com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E ele quer que nós sejamos igual a ele, com comunhão entre os irmãos e comunhão com o Pai. E o cristão, a igreja, é o chamado para fora. Nós não estamos aqui só para fazer cultos internos. Nós não somos o clube da Luluzinha. Nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para pregar o evangelho, pregar boas novas. Nós somos chamados para pregar o arrependimento para as pessoas que estão encarceradas e sofrendo.
Ser misericordioso é se compadecer da miséria das pessoas. São pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Você já se perguntou se tem algum amigo, parente seu, passando por uma dificuldade financeira? Você já se colocou à disposição dele, para poder chegar para ele e falar assim, ó, você está desempregado? Mas eu vou pagar sua conta de luz hoje. E isso é ser cristão. E isso é ser seguidor de Cristo Jesus. Hoje em dia está muito na moda nós sermos seguidores. Lá no Instagram tem os seguidores, no Facebook tem os seguidores, no YouTube tem os seguidores, e nós dizemos que nós somos seguidores de Cristo. Nós levamos o nome de cristão. Sabe como é que chamava, sabe como é que, da onde veio essa palavra cristão? Lá quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e ele deu a palavra para os seus discípulos saíram pregando, evangelizando, muitas pessoas agora começaram a ter a natureza de Cristo. E as pessoas tiveram a vida transformada. Aquele que roubava, não roubava mais. Aquele que matava, não matava mais. Aquele que ficava mentindo, não mente mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aí o povo ficava olhando e falando assim, olha lá, Jesus Cristinho vindo lá. Olha os cristinhos lá, está dizendo que é cristinho lá. Só que o tempo foi passando, e esse não é um apelido pejorativo, virou cristão. E nós agora somos seguidores de Cristo Jesus. E como você é um seguidor das pessoas nas redes sociais, e você escuta o que ela fala, você acata as ideias do que ela fala, e você tenta fazer aquilo que ela fala, você tem que fazer a mesma coisa com Cristo Jesus, porque Cristo Jesus já inaugurou os seguidores, esses caras das redes sociais estão atrasados, só para deixar claro para você, eles estão defasados. Cristo Jesus já inaugurou seguidores há muito tempo, e nós estamos aqui há 2016 anos, seguindo a Cristo Jesus. Eu quero ver se esses caras do YouTube, do Instagram, se daqui a 100 anos eles vão ter seguidores. Não tem. Jesus Cristo, meus amados, é o Deus, Filho do Deus vivo, aquele que morreu para nos salvar. Eu conversava com um muçulmano do Islã essa semana, e eu estava tentando entender algumas coisas com ele, falando algumas coisas com ele, perguntando para tirar algumas dúvidas. Ele falou assim, quem escreveu o Alcorão, todo mundo sabe que foi Mohammed, Maomé. Só que é uma história meio mal contada, um dia eu conto para vocês. Aí eu falei, beleza, legal, Maomé. Não estou nem dizendo se é verdade, se é verdade das coisas que ele escreveu ou não, e da forma que ele escreveu e como ele recebeu. Depois vocês pesquisam. Mas ele disse que Maomé, sabe como que ele era chamado? O pessoal não chamava ele pelo nome não, os caras chamavam ele de honesto e confiável. Porque era um cara honesto e confiável. Você podia deixar sua carteira com ele aqui cheia de dinheiro, que você voltava, o seu dinheirinho estava lá. Então o pessoal chamava ele de honesto e confiável. Então por isso que as pessoas acreditam nele, porque ele era honesto e confiável. Agora eu te pergunto, cadê Maomé? Morreu. O nosso Deus, que ele diz que é mensageiro também, ele não é só mensageiro, ele é mensageiro, ele é profeta, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, é aquele que morreu. Eu não terminei, ele morreu, foi sepultado por 3 dias, e ressuscitou, e foi visto por muitas pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer, e foi visto por mim também, no caminho de Damasco. E todas as pessoas viram ele assunto ao céu. E ele disse, eu vou preparar um lugar, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu virei e buscarei a todos vocês, e vocês vão estar morando comigo. E há muito tempo, meus amados, há uma cultura no meio evangélico e cristão, que diz que nós vamos tudo para o céu. Você vai para o céu, se você não aceita Cristo Jesus, você vai para o inferno, e você aceita Cristo Jesus, e Deus vai mudar a sua vida, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai casar, Deus vai realizar todos os seus sonhos. Quando na verdade o objetivo não é esse, não é te dar coisas, não é você ir para o céu. Aí fala, poxa, mas eu não vou para o céu, Davi? Não, é o céu que vem. Não somos nós que vamos até Ele, é Deus que vem até nós. João vai dizer em Apocalipse assim, eu vi com os meus olhos a nova Jerusalém descendo do céu, para a sua noiva ataviada e ao encontro com Cristo. Nós estamos aqui, meus amados, para exercitar a nossa salvação e sermos cada vez mais parecidos com Cristo, seguidores de Cristo Jesus. Você sabe por quê? Porque senão não faria sentido.
Eu que já aceitei a Cristo Jesus há 10 anos, e tem muitos irmãos aqui que já aceitaram há 10, há 20 anos atrás, sabe o que teria acontecido? Pum! Você tinha sido arrebatado. Só que você não foi salvo para ser arrebatado naquele dia. Você foi salvo para desenvolver a natureza de Cristo Jesus. Você é um seguidor de Cristo Jesus. E Deus é o maior misericordioso que já existiu nesse mundo, e nunca haverá ninguém como Ele. Ele se compadeceu de miséria de todos nós. Deus se compadeceu da miséria de todos nós, a ponto de dar a sua vida por nós, a ponto de derramar o seu próprio sangue em favor de muitos, para que hoje você tivesse vida, e vida com abundância. Irmãos, Cristo muda a vida de qualquer um, para aqueles que creem, e não há impossíveis para Deus. Há um testemunho de uma moça, esse testemunho é fortíssimo, eu guardei isso no meu coração há muitos anos. Uma moça, ela perdeu pai e mãe prematuramente, quando ela ainda era criança, e ela foi morar com os seus parentes, com seus tios, e um dos tios abusou dela por mais de 10 anos, criança, adolescente e no início da juventude, ele abusava dela, ele causou marcas nela inconfundíveis, irreparáveis. Ela não suportava ver homem, ela tremia, vivia em depressão, angustiada, sofrendo o tempo todo. Havia uma opressão sobre a vida dela, ela estava em miséria. E um dia ela tomando banho, ela disse: Senhor, se tu existe, tira isso de mim, me liberta, me cura e me salva, tira a minha vida e põe a tua vida em mim. E ela clamando naquele chuveiro, e o Senhor atendeu o pedido dela e transformou a vida dela. Ela foi transformada. Agora não para por aí não, irmãos, não para por aí não. Vocês tudo querem ser crente, vocês não querem ser crente? Vocês não querem ser crente? Vocês querem ser crente, né? Então vocês vão ser crente mesmo, faca na caveira, não é contando historinha para os outros não. Quando ela teve a vida transformada, que ela foi congregar numa igreja, sabe quem que entra lá para poder aceitar Cristo Jesus? O tio dela. O tio dela que abusou dela na infância por mais de 10 anos, agora entra lá na igreja dela. Ela já havia sido transformada, mas agora ela está de frente para aquele que fez mal por ela por 10 anos. Agora a natureza de Cristo vai falar mais alto nela do que a natureza do homem. Ela foi tratada e ela liberou perdão para ele, disse: eu te perdoo. Sabe quando? Numa noite de ceia como essa. Foi numa noite de ceia como essa. Foi numa noite de ceia como essa que isso aconteceu dentro de um culto. Aquele rapaz chegou para ela e disse assim: me perdoa, me perdoa. E ela se compadeceu da miséria dele e perdoou ele. E hoje os dois congregam juntos, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Nós vamos participar da ceia agora, meus amados. Eu quero dizer para vocês, vocês sabem quem é Deus? Deus é eterno, Ele é Espírito, Ele é imutável, Ele é Criador dos céus e da terra e sustentador de todas as coisas. E Ele, sendo Deus, Ele se fez homem, tomou a forma de servo, reconhecido em figura humana, que é o Jesus Cristo, mas Ele nunca deixou de ser Deus. Agora eu te pergunto, se Deus é Espírito e Deus é eterno, tem como matar Espírito? Você mata Espírito? Não mata Espírito. E diz para mim como é que Cristo morreu. As pessoas estavam dizendo: nós matamos Cristo. Ele disse: de jeito nenhum, ninguém me matou. A minha vida eu a tenho e eu a dou. Foi eu que me entreguei. Porque não tem como matar Deus. E como é que Cristo morreu? Pergunta. Porque Cristo fez uma aliança com o teu povo. Na ceia, Jesus fez uma troca. Jesus reuniu os discípulos com pão e vinho e disse assim: eu quero fazer uma aliança com vocês, e eu quero fazer uma troca. Eu vou dar a minha vida para vocês, e vocês vão dar os seus pecados para mim. O salário do pecado é a morte. Deus não podia morrer, porque Ele é Espírito, e quem não peca não morre. Mas agora Ele fez uma troca.
Ele deu a vida dele, a zoe de Deus, para vocês, para nós, e pegou todos os nossos pecados e disse: joga aqui, ó, tudo aqui, tudo aqui. E Deus se fez maldito por nós. Deus chorava, Jesus Cristo chorava e lamentava, sabe por quê? Porque ele nunca havia pecado e agora a culpa do pecado estava sobre ele. Por conta de que ele fez uma troca com nós e uma aliança com nós. A salvação é de graça, meus amados. É pela fé, é dom de Deus mediante a fé. É pela graça, mas teve um alto preço. Custou o sangue de um inocente. E esse inocente é Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele morreu para a sua vida. Então você precisa compartilhar isso com as pessoas. E você precisa ser a natureza de Cristo para exalar para esse mundo. Amém? Glória a Deus. Eu encerro por aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus.